Esse vídeo é um vídeo real para pessoas reais, porque sim, ó, as lágrimas estão caindo. Setembro é uma marca bem importante na minha vida, porque também fala da prevenção contra o suicídio, né? Setembro Amarelo. E eu tava sentada ali no sofá e eu tava, né, meditando. E aí eu senti uma presencinha, né? Uma presença de um serzinho assim, meio sujo, meio triste. E de uma adolescente também, meio assim, desgovernada, meio bagunceira. E foi me dando assim uma tristeza. Foi me trazendo algumas reflexões. E eu falei assim, nossa, estranho. Vou emanar uma luz branca. Eu vou emanar alguma coisa para esse sentimento, para essa presença que eu estou sentindo. E olha que incrível. Esse serzinho pequenininho e essa adolescente faziam parte de mim. São a minha, são pedaços de mim, como se fossem fractais que estavam perdidos. E eu senti uma presença muito forte de sentimentos negativos, sentimentos horríveis, sentimentos que eu não gostaria que ninguém sentisse. E aí começou a vir algumas lembranças de 4 anos atrás, de 5 anos atrás, onde eu tinha escrito uma carta, né? E tinha ido no cemitério. E eu deixei essa carta lá. Onde me veio também um dia que eu fui numa ponte. Numa fonte eu estava extremamente decidida, né, a me suicidar. E o porquê que eu não cometi isso? Por alguns pontos. Mas por que você tá chorando? Você tá contando isso? Você tá, né? Porque quando eu toco nesse assunto, eu me sinto sensibilizada ainda. Muitas vezes na minha vida, nos meus 31 anos de idade, eu tive esse desejo, eu tive essa vontade, até ter encontrado um real propósito, um propósito de cura, um propósito onde eu posso ajudar pessoas, onde com, né, a vontade, com a iniciativa, apenas de doar energia, eu posso transformar vidas. E é muito emocionante, porque de uma pessoa que estava pronta para se matar numa ponte, eu senti duas presenças muito fortes me segurando, me ancorando. E aí eu lembrei de muita gente, de lá de cima que tava me ancorando. E aí eu falei assim, opa, vou voltar. E aí eu voltei, eu atravessei aquela ponte do Avon. E eu falei assim, ainda não é minha hora. Só que eu sei que muitas pessoas têm esse desejo, têm essa vontade de simplesmente sumir. Quando o calo aperta, quando o momento é doloroso, quando a dificuldade chega, muitos de nós simplesmente queremos fugir.
E aí a gente coloca uma mente na nossa vida e simplesmente acredita que é aquilo. Porque eu tenho que sofrer, porque eu preciso sofrer. Só que não, a gente não precisa sofrer. São as nossas escolhas, são os nossos momentos. E hoje eu tô indo para quase 2.400 atendimentos, com carta, com, com divórcio energético, com magia, com terapia, com constelação familiar. Hoje eu sei que o meu nome é Luzimar, ainda para ajudar. Eu sei que através do meu nome eu tenho capacidade de iluminar pessoas. E o mesmo desejo que eu tive de ir embora, porque não tava bom, porque não tava satisfeito, porque não tava dando certo nada. Eu sei que em algumas pessoas também existe esse sentimento, esse desejo de sumir, porque não tá dando certo, porque não tá fluindo. E hoje eu reconheço quando as duas presencinhas das criancinhas rejeitadas, humilhadas, que nunca foram vistas, que nunca foram, pouquíssimas vezes foram abraçadas com amor de verdade. Hoje eu entendo por que eu tive que passar por o que eu passei. As humilhações. Porque pra família nunca nada vai tá bom. Vai ter um bom. Ele é bom. Ele é o príncipe. Ela é a princesa. Ela é a bonita. Ela é a certa. Mas sempre vai ter um que tá errado. Que é feio. Que a risada é desnecessária. Que é desajeitado. Tá tudo bem. Porque não importa. Não importa. Se o outro é desajeitado, o que importa é o nosso coração. O que realmente importa é que nós somos filhos de Deus. O que realmente importa é que nós temos oportunidade de mudar a nossa vida. Está tudo perfeito na minha vida? Ainda não. Mas eu sei que aos poucos, essas crianças que existem dentro de mim, que também existem dentro de você, elas vão melhorar. Elas vão se fortificar. Elas vão ter luz. Elas vão encontrar momentos de amor, momentos de prazer, momentos de felicidade. Por mais que às vezes a vida seja dura, por mais que o momento seja de sofrimento, por mais que as coisas não vão do seu jeito, lá em cima, lá em cima, tem gente olhando. Todo sofrimento, toda dor, todas as coisas, nada é despercebido. E eu não tô falando de Deus, não. Porque Deus é um. A gente tá numa sociedade de 8 bilhões de pessoas. Eu tô falando de justiça. Eu tô falando de intermediários. Eu estou falando de mestres ascensionados. Eu estou falando de orixá. Eu tô falando de coisa que muitas pessoas não conhecem. Mas que julga tanto, que fala tanto mal, né? Então, fiquem tranquilos. Se hoje você é o julgado, se hoje você é a julgada, pode ter certeza que tá tudo certo. A vida tá conspirando para que você apanhe e para que você cresça. A vida tá conspirando para você se tornar uma pessoa maravilhosa,
que não dá ouvido pra ninguém. A vida tá conspirando pra você ser um filho, uma filha de Deus, porque você é um filho de Deus. Você é uma filha de Deus. Você é um ser regenerativo. E não importa o que os outros vão dizer. Por mais que seja seu pai, por mais que seja sua mãe, por mais que ninguém nunca te elogiou, haverão pessoas que vão te elogiar. E é isso que você precisa acreditar. Quando eu comecei meu trabalho como cartomante, eu não sabia como reagir a tantos elogios. Eu não sabia o que fazer. Eu olhava, eu lia e falava assim, isso é meu. Então, se você tá sendo criticado, se você tá sofrendo na vida, é porque você tem um chamado maior. Você tem muitos caminhos. Não existe nunca na vida um caminho só. Em 2019, quando eu fui naquela ponte, eu achei que só tinha um caminho. Eu achei que só tinha um caminho. Quando eu preparei um chumbinho pra eu tomar, quando eu morava numa casa de telha, eu achei que só tinha aquela oportunidade. Então, acredite, nunca existe apenas uma oportunidade. São as nossas lentes que nós colocamos e que nós acreditamos que é só aquilo. Mas não. Se você tem outra oportunidade, se você vai ter mais um dia, porque você tem mais uma oportunidade de fazer melhor. Então, que esse vídeo possa servir de inspiração, porque eu estou aqui com as lágrimas em decorrência das minhas duas versões que estavam machucadas e que eu tava sentada ali no sofá e eu abracei elas, elas fazem parte de mim. Mas Lucy, como assim? Suas duas versões? Dentro de você existe 4 versões. Existe uma recém-nascida, uma que acaba de sair. Existe uma criança. Existe uma adulta, uma adolescente e uma adulta. São 4 versões. A adulta precisa cuidar de todas essas. E na minha meditação agora, que eu faço movimentação energética, me apareceu 2 versõezinhas. A recém-nascida não. Mas essas 2 versões aqui apareceram machucadas. A criança e a adolescente. E eu acolhi elas. E é óbvio que eu vou tomar banho ainda e vou me sentir ainda mais emocionada. Mas elas fazem parte de mim. E eu faço esse convite pra você fechar seus olhos e pra você refletir. Que por mais que as coisas estejam difíceis e você não veja saída em hipótese alguma, pode acreditar, vai existir uma saída. E na hora que uma pessoa te elogiar, acredite. Porque você é filho de Deus. Você é uma semente divina. Você é uma centelha divina. Só que isso tá um pouco camuflado. Lembre-se sempre. Existem pessoas que estão nos olhando. Existem coisas, pessoas que estão nos observando. E na hora que eles fizerem a justiça, na hora que eles fizerem as coisas andarem na sua vida, nunca se esqueça, Deus existe, o amor existe. Agora eu vou tomar um banho, porque ó, já é meia-noite. Vou tomar um banho, vou descansar e eu vou colocar mais conteúdo nesse canal.
Eu prometo que Deus nos abençoe, que Pai Oxalá esteja com a gente, nos abençoando, nos guiando, que todas as forças divinas e todos os mestres ascensionados estejam conosco, hoje, amanhã e sempre. Boa noite.